O que acontece quando a arte encontra o silêncio? Hoje, no Empoderação, nós vamos falar sobre como o teatro e a dramaturgia negra denunciam desigualdades e reescrevem histórias. O palco é mais que cenário, é memória, identidade e afirmação da ancestralidade. E para essa conversa potente, eu recebo aqui duas mulheres incríveis que transformam arte em ferramenta de ativismo e mudança social e vamos contar como fazem isso. Fica aqui com a gente. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Hoje eu recebo Débora Campos, artista, intérprete, pesquisadora, coreógrafa e preparadora corporal, doutora em filosofia pela UFRJ, mestre em saúde coletiva pela UERJ, pós-doutora no ICESI-CEAF, na Colômbia. Débora atua na transdisciplinaridade do corpo. Eu achei que eu não fosse conseguir falar essa palavra. Foi. Débora atua na transdisciplinaridade do corpo, memória e arte negra, integrando pesquisa, criação e performance. É preparadora corporal e diretora cênica de corais e grupos teatrais. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Filosofias do Corpo, da UFRJ e criadora do espaço Afroconexões. Débora, obrigada por estar aqui. Prazer imenso. Obrigada, Gabi. Obrigada por aceitar o convite. E aqui Juliana França com a gente. A Juliana é atriz, diretora, dramaturga e pesquisadora das artes da cena e relações étnico-raciais. Ela é cria de Japeri, na Baixada Fluminense, mestre em filosofia pela UFRJ e vice-presidenta do grupo sociocultural Código. A Juliana, ela dirige e dramaturga espetáculos que exploram memória, território e afetos da periferia. E entre 2022 e 2024, gente, ela circulou por mais de 18 países com Depois do Silêncio. E estará em cartaz com a peça Cabeça de Porco, Retratos de um Território, no Ruth de Souza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabi. É uma honra, um privilégio estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Estou muito feliz. É uma alegria recebê-las. E como já é de praxe aqui no nosso quadro, nosso programa, eu sempre faço a apresentação pela bio que os convidados enviam. Porém, para além disso tudo que vocês já fazem, quero conhecer vocês mais um pouco, né? Então, eu quero que vocês falem como vocês se veem, como é o mundo para vocês, qual a contribuição de vocês, a história de vocês, de maneira resumida, porque com uma mini bio dessa é muita potência e é muita coisa que tem. Mas é resumidinho, por favor, Débora. Nossa, tem que ser resumido, né? Vai lá, faz esse esforço. Bom, eu acho que começo dizendo que sou mãe, isso é uma coisa importante na minha trajetória. Além do núcleo e dos grupos com os quais eu trabalho, eu também faço parte do Lemagidé, que é um grupo de mulheres negras, da cena da dança. E me definiria, eu acho que é difícil me definir como plural, né? Se a gente se define, a gente se enquadra, a gente se encaixota. Então, como uma pessoa de abertura, uma pessoa que está sempre buscando diálogos, conversas com vários cenários e várias propostas de si mesmo para se reencontrar na ancestralidade e também para se abrir para perspectivas, né? Perspectivas na arte, perspectivas como mãe, perspectivas como bailarina, como artista da cena. Então, acho que é um pouco isso. E faço um monte de outras coisas, mas é isso, né? A gente sempre vamos resumir. A gente sempre faz muita coisa, né, Gabi? Tem que fazer muita né? coisa. Muita coisa. Então, é isso. Por hora. Juliana. Eu começo dizendo que eu sou filha da Catarina. Sou filha da Catarina, meu umbigo está enterrado em Japeri. Nascida e criada em Japeri, na Baixada Fluminense. Tenho muitos sobrinhos, todos negros. Faço parte de um grupo de teatro há 20 anos, pensando a comunidade, o território, pesquisa de linguagem, sempre a partir do teatro e do trabalho sociocultural na minha cidade, assim. Então, sou uma mulher umbandista, acho que isso é importante também de ser dito, porque concilio também a minha religiosidade com a minha criação artística, formada em filosofia, mestre em filosofia, mas acho que isso não é a informação mais relevante da minha pessoa, assim. Eu acho que ter a família, o núcleo familiar, que é majoritariamente formado por mulheres, diz muito do que eu sou e do que estou me tornando, assim. Então, é isso, cria de Japeri. E o que está fazendo pelo mundo? O que eu estou fazendo pelo mundo...
eu tenho pensado o mundo, eu tenho criado ficções, outras ficções, acho que muitas pessoas falam sobre disputar narrativas, e eu tenho falado sobre disputar ficções. Criaram muitas ficções sobre os nossos corpos, sobre as nossas existências, e agora, como dramaturga, diretora, pensadora do meu território, do meu fazer artístico, eu tenho criado ficções e lançado essas ficções, aquelas ficções que eu quero que as pessoas saibam sobre mim, sobre os corpos parecidos com os meus. Então eu tenho criado ficções possíveis para existências negras no Brasil. Como, por exemplo? Cabeça de Porco, acho que é um bom exemplo. Um espetáculo que a gente estreou em setembro, fez uma temporada aqui no Léa Garcia, e eu decidi que a gente não ia falar sobre violência, a gente não ia falar sobre dor. A gente ia colocar as nossas potências e potencialidades no retrato. O nome do espetáculo é Cabeça de Porco, Retratos de um Território. E num território tão precarizado, estigmatizado, a gente resolve falar sobre forró, sobre a dança, sobre o amor, sobre as maneiras que a gente encontra de ser feliz, de estar vivo, sobre as estratégias de estar vivo. É bacana isso, interessante, né? Foi profundo. Pensando no que você pergunta, né, sobre o que se está fazendo no mundo, eu fico pensando um pouco o meu caminho também, que é um caminho de se pensar e pensar o outro a partir de códigos e potências de cura. Em vários aspectos, né? Não pensando numa doença específica, mas desse processo de se encontrar consigo mesmo, encontrar os seus outros, encontrar as suas ancestralidades, encontrar as suas potências, porque a gente sempre está sendo visto num olhar, numa lente de precarização. Então, quando você fala nessa potência, em olhar para a potência, é um processo de se despir dessa armadura que criaram para nós e que a gente também compra, porque afinal de contas foi assim que aprendemos a nos construir, né? Então, quando a gente começa a trabalhar a dimensão da alegria, eu trabalho muito com um termo que eu chamo de corpo-brinquedo, né? Dialogando com essa questão da filosofia, ou enfim, das nossas filosofias, mas esse lugar de um corpo que se encontra brincante consigo mesmo, brincante com as suas potências, brincante com o forró, brincante com a música, porque eu particularmente acredito que foram essas tecnologias que nos fizeram chegar até aqui. Eu também. Óbvio que a luta, a guerra também, mas não só. Então a potência que traz o riso, a potência que traz a dança, a potência que traz a festa, a potência que traz o encontro, o amor, o tesão, né? A descoberta, a comida, os cheiros, a festa, o churrasco de domingo, o ficar na laje, batendo uma conversa. Isso tudo está em Cabeça de Porco. Isso tudo está no nosso espetáculo. Isso tudo é tecnologia de sobrevivência. Sim. Foi isso que nos trouxe até aqui, né? E isso, estando na dramaturgia, seja no espetáculo teatral, no espetáculo de dança, ou seja, nas nossas pesquisas, né, que eu trago também para o meu universo acadêmico, para o núcleo de pesquisa, criando ambientes que sejam ambientes respeitosos e ambientes onde o riso, onde a potência de existir esteja plena, né, onde a gente provoque as ancestralidades nesses outros lugares, nos lugares onde os nossos ancestrais informaram para a gente, que tem criança, tem gente que dança, gente que canta, gente que brinca, gente que ri, gente que conta história. Então, por que a gente tem que se deixar nesse lugar da tristeza, da dor, sempre? Não esquecendo que isso faz parte também. Gabi, eu acho que tem uma coisa importante, você, enfim, conversando com a gente, né? Somos duas mulheres negras que, né, estamos na academia, mas a minha filosofia vem muito do quintal da minha casa. Exatamente. A minha primeira filosofia vem da rua e do quintal de casa. Eu costumo dizer que eu fui criada por um quintal inteiro, por uma rua inteira. Minha mãe, trabalhadora doméstica, ia para o trabalho e era a rua que cuidava de mim. Os meus vizinhos, as minhas vizinhas, que era isso, a gente chama de fofoca, né? Mas é manter a mãe informada. Sim.
Se a criança está fazendo bagunça, está fazendo o quê, está fazendo não sei o quê, a mãe está informada sobre o que a criança está fazendo. Então não é uma coisa muito distanciada da nossa realidade. Quando a gente fala sobre os nossos ancestrais, é sobre a minha avó, sobre a avó dela, Claro. sobre a sua avó, sobre a tia-avó. Está muito perto. A ancestralidade não está há 100, 300 anos atrás somente. Está muito próximo da gente. Quais são esses ensinamentos? É isso, é o cuidado com a criança, é o cuidado com os mais velhos, é o cuidado com a nossa saúde, com a nossa espiritualidade. Claro. E não precisa estar dentro de um terreiro para cuidar da espiritualidade. E nessa perspectiva de que essa relação com a ancestralidade não é no tempo passado, é no tempo de hoje, porque agora. se a gente Contemporâneo. se a gente pensa, né, nas religiosidades de matriz africana, seja candomblé, umbanda, tericô, xangô, qualquer uma, encantaria, essas ancestralidades, elas se atualizam todas as vezes que elas se presentificam nas festas, que elas estão nas festas dançando, que elas estão comendo, que elas estão bebendo, que elas estão ali corporificadas. Então, isso é uma perspectiva filosófica também interessantíssima, porque não tá plantada em um espaço-tempo morto, um espaço-tempo que não existe mais. Está existindo, está dizendo. E tudo que a gente está aprendendo hoje com uma perspectiva de passado, de presente e de futuro, no mesmo instante. Porque a gente está jogando para o futuro a perspectiva da nossa existência e do aprendizado passado para as pessoas que estão vindo, para as gerações futuras, e do nosso aprendizado mesmo, né? Porque tem um tempo, né? Assim como o aprendizado da filosofia da rua, das casas, dos locais de samba, dos locais de forró, dos locais de festa, o tempo, ele é um tempo de estar. Você precisa estar, você precisa estar ali, precisa vestir a saia, precisa entrar na roda, precisa jogar a capoeira. Mas o nosso dia a dia, o mundo de hoje, ele permite esse estar? A gente tem que dar um jeito, porque o que eu acredito, né, nessa perspectiva da cura, ou na perspectiva de autocuidado, ou a gente precisa encontrar os nossos. A gente precisa encontrar lugares de estar com essa sanidade, ou com esse olhar e se reconhecer. Porque esse outro processo, que é um processo absolutamente adoecedor para todo mundo, né, que é o tempo que a gente não tem para comer a comida que a gente fazia, que a gente, né, gostaria de comer, a gente não tem o tempo de dormir, a gente não tem o tempo de conversar. É adoecedor, e é adoecedor ainda mais para as populações que precisam, né, como as populações negras, indígenas, que precisam correr um tempo linear, que é a proposta, né, a proposta do outro, que a gente já sai a gente já sai com o pessoal correndo, já está correndo há 1 hora, e aí é que a gente sai. Eu acho, Então, eu acho que tem isso que a Débora está falando, que é bem interessante para a gente pensar, que será que a gente... Aí eu acho que entra os movimentos sociais e as lutas políticas, sabe? Eu não sei quem vai estar ouvindo ou vendo isso, mas eu acho que é fundamental que a gente possa se atentar para pequenas grandes coisas. Que, por exemplo, a gente tem pleiteado, brigado, lutado para o fim da escala 6x1. Isso é fundamental, a gente precisa de mais tempo. Tempo para o ócio, tempo para o lazer, tempo para fazer nada, ficar em casa, vendo futebol na televisão no domingo, na quarta-feira à noite. Então a gente precisa perceber quais são os mecanismos que a gente tem, ferramentas que a gente tem para brigar e lutar por isso. Pela pessoa que não vai conseguir estar na rua no domingo em Copacabana, fazendo protesto. Sim. Então quem pode estar na rua lutando e pleiteando pelo direito daqueles que não podem estar na rua porque estão trabalhando? Estão na rua, mas estão trabalhando, aí não pode estar na manifestação. Acho que é um senso de coletividade que a gente precisa desenvolver e ter para brigar e lutar pelos direitos daqueles que não podem lutar. E ainda assim eu acho que dá para encontrar brechas. Dá para criar as fissuras e falar, cara, Sim. é 5 minutos que eu tenho com meu filho? É 5 Vou minutos. aproveitar, estarei presente nesses 5 Estarei. minutos com meu filho, com a minha sobrinha. Eu vou brincar 5 minutos com essa criança. Porque brincando com essa criança, eu tô brincando comigo mesmo. Sim, porque isso passa por uma questão política em sentido macro, mas também pela
pelas políticas As cotidianas. micro, né? Porque é isso, a política macro, que é fundamental, ela exige tempo. Uhum, uhum. E um tempo que muita gente não tem. A maior parte de nós, né, dos nossos, Sim. não tem. Está ainda no rol da sobrevivência. Ainda está no aspecto da sobrevivência. Então, quando você está sobrevivendo, quando você precisa botar o arroz e feijão em casa e precisa dar conta das crianças que vão ficar sem ninguém, porque não tem creche, porque não tem, né, porque você precisa acordar de madrugada para ir no hospital, para poder conseguir entrar na fila, é tudo tão precarizado, e a gente sabe disso, que as micropolíticas ou as políticas do cotidiano, elas ajudam muito. Então, a gente pensar, por exemplo, eu estou agora com um projeto que veio por edital, que se chama Conexão Mulher. Então, desde a segunda edição, esse projeto, desde a primeira edição, que a gente achou que era fundamental, porque o nosso foco era trazer as mulheres da Grande Tijuca, mas das comunidades, e agora a gente está na Gamboa também. Legal. É pensar que para essas mulheres estarem ali, elas precisam de alguém que possa ficar com as crianças. Por exemplo. Então, o nosso projeto, desde o princípio, desde o primeiro, que tem alguém que fica ali. As crianças podem entrar, dançar, sair, fazer, né, ficar ali junto. Não é uma perspectiva de vou colocar separado em uma creche, não. As crianças estão ali ouvindo o tambor, dançando se elas querem, mas tem lugar para desenhar, tem brinquedos, e elas entram e saem, e elas têm a dinâmica de estar no espaço junto com as mães, mas com alguém que pode dar conta para que essas mulheres tenham um tempo de si, um tempo para olhar para si. Vocês desenvolvem nesse projeto, no Mulheres... Conexão Mulher. Conexão Mulher. Então, o Conexão Mulher está dentro de um grande guarda-chuva, que é o que eu chamo todas as oficinas que eu faço, ou todos os encontros corporais que eu faço, que é a Ancestralidade em Movimento. E o Conexão Mulher é um desses módulos, ou dessas pernas do Ancestralidade em Movimento. É um projeto voltado para mulheres múltiplas, mulheres diversas. E eu costumo dizer que não é fechado para homens, mas só para aqueles homens que sabem que vieram de mulheres, de verdade. E então é um ambiente seguro para as mulheres dentro da linguagem da dança afro, mais uma dança afro que se pensa como um espaço também de experimentação dessa ancestralidade, desses muitos corpos dentro de uma cultura afro-brasileira que é muito diversa. E que veio na nossa ancestralidade de muitos lugares diferentes. Então, são experimentações corporais. A gente tem a presença de um grupo incrível de mulheres também percussionistas, que se chama Dembaiá, que também traz propostas sonoras. Então, a gente tem temáticas que a gente vai desenvolvendo corporalmente dentro da linguagem da dança afro, mas numa perspectiva de autoconhecimento, de autocuidado. De ter um tempo para si. De ter um tempo para si, de se reconhecer nessas outras mulheres, de ter um espaço para deixar os seus filhos. Né? Nessa segunda edição, a gente tem uma pessoa também para fazer a mediação com mulheres surdas e ensurdecidas. Então, e tentando cada vez ampliar mais essa possibilidade de ser mulher. Né? Quais são as mulheres que a gente consegue ver? Quais são as mulheres que a gente consegue trazer para os nossos projetos, contemplar nos nossos projetos? É muito difícil, porque quando você põe um projeto, cada coisa que você adiciona é mais uma quantidade enorme de profissionais, de pensar pedagogicamente, né? Meus projetos são sempre artístico-pedagógicos, filosóficos, é tudo tudo misturado. Tudo misturado, que tudo bom! aqui agora, Que tudo bom, aqui agora. Então misturado, é isso, sim. Conexão Mulher é esse projeto que eu tenho um carinho enorme, porque é o meu lugar também de encontro comigo mesmo, como De mulher. descanso também. E quando eu proponho isso, eu proponho a equipe, quer dizer, 99%, tem um homem que faz a parte de registro visual, né? Que faz os vídeos, mas todo o resto da equipe é feminino, e as percussionistas, se quiserem, elas podem sair da percussão e dançar.
quem está cuidando das crianças também vem dançar, e quem está fazendo a intérprete de Libras vem dançar também. Então, essa ideia de que a equipe, e eu acho que isso é um aspecto muito interessante, é a gente também entender outras formas de compartilhamento na arte e na pedagogia, e na educação. Eu preciso fazer uma colocação sim, aqui, sim, a Juliana vai falar, mas é para Sim, você sim. mesmo, porque a Débora trouxe uma coisa interessante aqui, né, dentre as várias que ela está colocando, falando da questão de liberar esta mulher, né? Eu sou mãe, minha filha tem 6 anos, então eu sei muito bem o que é ser liberada, literalmente, para você poder fazer algo. E aqui a gente está falando de autocuidado, de descanso, de conhecimento, a gente está abarcando tudo. E aí, claro, através da arte, que é o principal que ela destacou aqui agora. Mas me chama a atenção, porque me parece que só a arte percebe essa possibilidade, essa necessidade de que a mulher, para ela contemplar, para ela ter o espaço, ter o tempo dela, que ela precisa de alguém, precisa de apoio. Quando ela estava falando, eu fiquei pensando assim, na arte, ok, porque a gente vai pro teatro, vai na dança, ok. E é um espaço que cabe à criança, cabe tirar um pouco dessa responsabilidade da mãe. Eu não vejo isso em outros espaços. Isso é o quê? Isso é da sua avaliação? Isso é intencional? Não? Eu acho que a arte, ela mergulha no humano. A arte abre possibilidade para o humano. Assim, a arte é uma área de conhecimento das que eu percebo e já passei, que mergulha verdadeiramente, organicamente no humano, assim, um interesse, mais do que a filosofia, inclusive. Muito mais. Mais que a filosofia, inclusive. E pensando filosofia muito embriagada, e usar embriagada mesmo esse adjetivo, porque a gente tem uma referência muito de uma filosofia europeia, ocidental, e essa filosofia europeia e ocidental é uma filosofia que é ensimesmada dentro de uma perspectiva do homem cisgênero, branco, europeu. E quando a gente vai falar de arte, sobretudo a arte pensada por pessoas negras, indígenas, pessoas periféricas, é uma arte que está olhando para o outro, para outra. Então eu acho que a arte, a cultura, e aí alargar esse campo, a cultura, ela permite que a gente seja e que a gente esteja. Então o teatro, a dança, ela vai olhar para você, Gabi. Vai olhar para mim, vai olhar para as pessoas. Você não é mais um número. Você não é mais uma curtida no Instagram. Você é uma pessoa. Ontem eu estava em Japeri, no Grupo Código, que é o grupo que eu faço parte há 20 anos. Está fazendo 20 anos agora em outubro. E na oficina de canto, a gente tem uma aluna que ficou cega recentemente. Uma mulher negra, obesa, e que ficou cega. E ontem eu fiz uma prática com esses alunos, a maioria, enfim, só tem uma pessoa cega, e a gente passou 2 horas vendados. Todos. E a gente foi fazendo a aula toda a partir da audiodescrição. Toda a prática foi a partir disso. E no momento, a Rose, que é essa aluna, ela caiu no choro. E aí ela saiu, eu fui com ela, e ela falou: Juliana, eu chorei primeiro porque da última vez que eu ainda era vidente, a imagem que eu tenho aqui desse espaço cultural é uma caixa cheia de luz. Eu não consigo mais ver essa caixa cheia de luz, mas eu tenho ela na minha cabeça. Mas como eu estava chorando, já não queria que as outras pessoas percebessem que eu estava chorando. Eu queria muito contar essa memória que eu tenho desse espaço para as outras pessoas, mas não queria que as pessoas percebessem. E aí eu falei: Rose, você está num espaço em que você pode chorar. Você pode sentir. Você pode transbordar. Aqui é um espaço seguro para você ser quem você é. E eu não estou fazendo um favor para você, te falando isso, não estou fazendo... Ninguém está fazendo um favor. Você faz parte de uma comunidade, e essa comunidade, obviamente, tem que, de alguma maneira, pensar a sua existência, a nossa existência, a partir da sua especificidade. Claro. Como cada um e cada uma tem a sua especificidade. Então eu acho, Gabi, que a arte e a cultura, ela olha para as pessoas. Permite que a gente que faz arte e cultura, porque todos nós fazemos cultura, a gente possa olhar para o outro, para outra. E eu posso ver que Gabi é mãe, tem uma criança de 6 anos e precisa também ser olhada, cuidada e de um tempo de ócio.
famoso Vale Night. Precisamos todas! Precisamos todas! Entender também que essas especificidades, elas são o que nós somos. Inventaram que existe um ser ideal, que não tem um somos padrão nós, que tem um padrão. Seguido, né? E que existe, que esse ser ideal, ele não precisa de ninguém, não precisa de ajuda de ninguém. Ele não precisa de uma comunidade que o informe sobre ele e sobre essa sustentação, né, coletiva. Ele não precisa de nada. E aí a gente vai entendendo, né, e foi muito interessante nesse projeto especificamente, pensar, e a gente teve uma consultoria muito bacana, né, para começar a entender esse universo da surdez, que assim como no seu projeto, mesmo quando a gente não tem ninguém com questões auditivas, com uma deficiência auditiva, a gente pensa também o coletivo a partir dessa perspectiva. Sim. Porque nós, ouvintes, assim como nós, videntes, precisamos entender quem são essas pessoas, quem são essas mulheres, que às vezes estão do nosso lado e a gente só não enxerga. E isso é verdade, a gente não enxerga, a gente não sabe desse universo, a gente não compreende esse universo, porque a gente não conversa a respeito, a gente não pergunta para as pessoas. Então, entrando quando a gente começou as reuniões pedagógicas para poder dar conta dessa especificidade e querendo muito que ela se abra em outras especificidades, a gente se deu conta do quanto a gente era ignorante. E do quanto a gente precisa abrir o espaço e pensar elementos, e pensar formas, e pensar a relação espacial, e pensar a pedagogia a partir da pluralidade. E a pluralidade é isso, são diferentes corpos. E aí não é que pensar na deficiência, é pensar que cada corpo é diferente, que tem corpos maiores, corpos menores, corpos que enxergam, corpos que não enxergam, corpos que ouvem, corpos que não ouvem, corpos que andam a partir de um aparato, que vão andar com suporte, outros que não. Então a gente tem que começar a abrir para pensar o mundo de uma forma mais diversa, de verdade. E isso é um grande desafio, porque somos ignorantes, né? Somos ignorantes. E aí, a partir disso, a gente começa também a fazer uma virada, né, de olhar para si mesmo e olhar as nossas próprias limitações. Eu ia perguntar isso, como foi se deparar com somos ignorantes? E aí, o que eu faço com isso? É o que você está trazendo agora. O que a gente faz? Enfrenta. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, vai experimentando, vai perguntando para as pessoas que são as pessoas que estão ali, vai ouvindo essas pessoas, porque é muito diferente, né? A gente foi entender, assim como essa pessoa que você trouxe, a Rose, tem pessoas que ficaram cegas, que ficaram surdas, adultas, depois de toda uma vivência completamente diferente de quem nunca teve a experiência, de quem nasceu surdo ou quem nasceu cego. É uma experiência completamente diferente. Tem pessoas, tem níveis diferentes. Então, quem tem baixa visão, por exemplo, vê alguns aspectos, outros não, vê luz. Então, tudo isso traz provocações pedagógicas e provocações de saberes e de experimentações para a gente, enquanto artista, enquanto professor, de se virar para entender de que forma a gente vai dar conta, assim como com as crianças. No Conexão Mulher 1, era num espaço e as crianças deitavam no meio da aula. No meio da aula. E o que a gente faz com isso? Foi a proposta, que elas estivessem aqui e que elas tivessem a liberdade de entrar. Então, o que a gente faz quando isso acontece? Porque eu acho que a gente está num mundo em que as pessoas, em geral, essa proposta que inventaram, né, como uma proposta hegemônica e que norteia tudo que a gente faz, né, que dá o norte em tudo que a gente faz, inventaram que isso tem um certo, né? E que qualquer coisa que desvia disso, as pessoas têm muito medo. Então, uma criança que instaura o caos, por exemplo,
É uma loucura. Tipo, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com uma pessoa que é cega na minha aula, ou que ficou cega e agora eu tenho que dar conta dela na aula? O que eu vou fazer com uma pessoa que é surda? Como é que eu vou me comunicar? Bom, tá na hora de aprender. É interessante, assim, esse ponto que vocês estão trazendo. Vou até fazer um parênteses aqui, porque, assim, normalmente os entrevistados vão falando e eu vou colocando aqui o tempo de acordo com o que eles vão falando e colocando a fala mais forte para eu pegar depois. Eu não tô conseguindo fazer isso, porque vocês estão falando, eu tô tão absorta aqui, tão absorvida com o que vocês estão falando, que eu não tô conseguindo fazer essas anotações, mas ok. Você quer que a gente fale? A gente pode falar mais... Não, eu acho que tá ótimo, é justamente para sinalizar que tá muito envolvente, assim, sabe, o que a gente tá falando. E aí me trouxe uma reflexão, quando você fala principalmente do certo e errado, né? Essa questão hegemônica. Porque falando da ancestralidade, eu tenho um exemplo na minha casa que eu tô tentando lidar, que é a minha mãe, que tem 86 anos. Então, minha mãe, ela trabalhou a maior parte da vida dela na roça, plantando arroz, plantando café, né? Que é a nossa origem familiar, a gente é muito humilde. E aí depois, quando... O que diria, entre aspas, o que seria uma ascensão foi quando ela foi trabalhar em casa de família, que é um trabalho, em tese, não tão braçal, desgastante como trabalhar na roça mesmo. E aí ela já está aposentada há muitos anos, e ela está na minha casa agora, ela mora na casa dela em Minas, ela está lá em casa tem uns 2 meses, só que ela tem uma necessidade de estar sempre fazendo algo. Eu vejo da seguinte maneira, eu quero que ela faça, porque eu entendo que com 86 anos ela precisa ter o espaço dela, fazer as coisas, sentir parte do processo da família. Então eu quero que ela faça por isso. Mas ela tem uma necessidade que extrapola até a força física dela. E ela fala, não, mas eu preciso fazer. Mãe, mas a senhora não... A louça. Mãe, a senhora não precisa fazer. A senhora pode parar, descansar. O teatro mesmo. Eu chamei pra gente poder ir ao teatro no domingo. Ela, não dá, tô cansada. Mãe, mas a senhora tá lavando louça o dia inteiro. Ela, mas minha filha tem que lavar. Imagina se alguém chega aqui em casa e vê essa louça... Mãe, vai chegar aqui em casa, vai ver a pia cheia de louça e ok, eu tô na minha casa, sabe? Eu não vou deixar de, sei lá, de cochilar, de sair, de fazer outra coisa por causa da louça. Mas ela tem essa necessidade. E aí a gente agora fala de arte, fala de pausa, de descanso, de compartilhar. Por que a gente ainda tem isso? Tem que fazer, tem que dar conta daqui, tem que dar conta. Por que isso acontece? Eu acho que tem 2 coisas, Gabi, e 2 coisas muito interessantes que você traz na sua fala, a primeira delas é a lida com a terra da sua mãe a vida inteira. Essa é uma primeira coisa, assim, que é é porque a gente foi muito explorado ao longo dos anos, né? Mas o ideal, no meu mundo, é que a gente pudesse, cada uma de nós, ter um pedaço de terra para poder cuidar, plantar. E eu acho que só a partir dessa perspectiva a gente vai ter mudanças fundamentais na sociedade, pensando que a gente vive num país que é estruturalmente racista. Literalmente terra, ter um... É isso? É, literalmente. Eu gosto muito dessa ideia. Literalmente. Nem que fosse um pneuzinho, vários pneus. Literalmente. Na sua terra. O que é só... Provavelmente, a sua mãe, quando lidava com a terra, trabalhava para outras pessoas. Sim. Era um sítio arrendado, que maior parte, obviamente, aí ia tá a grande problemática, mas ela trabalhar na terra não é o grande problema. Porque se ela reverte tudo que ela planta para ela mesma, para a família, seria outra coisa. Essa é uma grande problemática do Brasil. Isso em si explica a grande problemática do Brasil. Eu acho que a grande problemática do Brasil é a questão da terra, atrelada à questão racial. A gente não tem terra, a gente tem terra na mão de poucos, pessoas privilegiadas, brancas e ricas, enquanto nós, pessoas negras e indígenas, temos que lutar, morrer, matar para ter um pedaço de terra para cultivar. Essa é uma das grandes problemáticas do Brasil. O outro ponto, sua mãe, né, teve uma ascensão quando foi para casa de família, né? Essa ideia da casa... Entre aspas, né? 1000 aspas. Milhões de aspas. As aspas possíveis, né? E aí, dentro dessa lógica de você ter que cuidar do lixo, da sujeira do outro. Quando você vai para dentro de uma casa de família, cuidado da sujeira, porque o outro é incapaz de lidar com a sua própria lixeira, porque a questão do trabalho doméstico no Brasil é sobre isso, desde a escravidão, no período colonial, em que os brancos, as pessoas brancas, não conseguem, não sabem, não querem lidar com a sua própria sujeira, com o próprio cuidado da sua casa ou com o cuidado dos filhos.
Dos velhos. dos velhos, e aí colocam pessoas negras, indígenas para fazer esse cuidado, e aí as pessoas negras e indígenas não podem cuidar da sua própria casa, da sua própria família. Isso aconteceu comigo. Eu tenho 35 anos, sou uma pessoa relativamente jovem, e isso, tipo, eu cuidei das minhas irmãs mais novas, enquanto a minha mãe estava cuidando dos filhos da patroa dela. Então, acho que tem um lugar que você é cobrado para entregar uma excelência por conta da casa do outro. E aí, quando você vai para sua própria casa, chega num período de descansar e repousar, você entende que você não pode fazer isso. Você tem que, até a morte, continuar sendo útil, porque essa sociedade, ela faz você acreditar que você só vale alguma coisa quando você é útil. E aí, quando a gente chega na velhice, você quer continuar sendo útil. Você não Pra quer você ser aceito. Sim. Você não quer ser descartada. E às vezes você também não sabe. Não- Não sabe parar. Não é racional. Não é racional. Eu acho que tem uma questão do envelhecimento da população negra, indígena. Não é racional. Minha avó também foi uma empregada doméstica, né, trabalhou a vida inteira. E a gente chegava na casa dela, ela escondia a roupa para lavar. A gente queria levar a roupa para bater na máquina, e ela escondia. Ela foi lavadeira, né, passadeira durante muitos anos. Ela escondia atrás da pilastra. E a gente falava: vó, vai ser a máquina que vai lavar. Ela falava: não, mas vocês vão ficar... Tem duas coisas. Tem uma... Quer dizer, duas, tem várias. Mas assim, uma questão que eu percebia muito era um lugar também de... Eu já me sacrifiquei e eu quero que você não tenha o mesmo sacrifício que eu. Então, eu vou continuar trabalhando porque eu quero que você possa ter algo diferente. Então, acho que tem uma perspectiva aí geracional, né? Minha avó era de roça, né? Fez esse caminho também de ir para casa de família. Então, ela achava que a gente bater uma roupa na máquina era algo muito trabalhoso. E ela não conseguia olhar que o trabalho dela de lavar a roupa na mão era muito mais trabalhoso. Então, ela queria poupar a gente. Não, vocês precisam estudar, vocês precisam ter outra vida. Sim. Então, essa perspectiva de uma ascensão dentro de uma sociedade que coloca o estudo, que coloca os trabalhos não braçais numa ordem de hierarquia. Então, tinha essa perspectiva. Tem essa perspectiva de não saber o que fazer. Uma pessoa que trabalhou desde... 13 anos, 12 muito anos. Muito antes, né? Minha mãe já cuidava da casa, já limpava as coisas com 6 anos de idade. Já fazia comida com 6 anos de idade. Quando a pessoa para, a gente tem isso. A gente trabalha. Aí um dia você tá, tipo, deu um feriado que, por acaso, que é uma coisa, né, que quase não existe, você fala: não, já entreguei as coisas. Aí você fala: bom, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ao cinema? Não, mas eu preciso dormir. Eu tô tão cansada que eu quero dormir, mas eu precisava... dormir, eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo, eu vou fazer... Então, você imagina uma pessoa que trabalhou desde sempre, desde a infância, e que num momento falam para ela: não, agora você não precisa mais trabalhar. Ela não sabe o que fazer com o tempo dela. Com ócio, com o tempo livre. Ela não aprendeu, por exemplo, a apreciar ou estar num lugar onde ela senta e pode ver uma peça teatral, onde ela pode ver uma dança. E eu acho que é importante, Débora, falar sobre isso, porque não é que ela não queira ter aprendido. Não permitiram. Não permitiram. Essa estrutura que a gente vive não permite que a gente ainda hoje tenha acesso. Exatamente. E como a arte impacta isso? Como a gente consegue, através da arte, talvez mudar essa realidade, trazer isso, dar esse alerta? Que é a arte dentro dessa... A arte, a gente estava apresentando peças dentro das escolas. A arte vai até as pessoas. A arte, ela não está enclausurada num espaço unicamente. Sim. A arte chega através da rádio, da galera que está ouvindo a gente lá na roça, que está ouvindo a gente no alto do prédio. O teatro, ele chega na rua, chega dentro da escola, chega dentro do cárcere, a arte vai até as pessoas. E quando ela chega na escola, por exemplo, ela é vista e deve ser vista pela merendeira, todo mundo, pela moça da serviços faxina. gerais, sim. Porque nesse lugar que você encanta aquelas pessoas que não vão, a princípio, conseguir tirar um tempo e não vão ter esse tempo para ir a um teatro, para ter esse momento de apreciação, esse momento de
de reflexão dentro do aspecto da arte, porque é roubado isso. O nosso tempo é roubado. E o tempo das nossas avós foi ainda mais roubado, né? Acho que tem uma coisa importante que a gente tem brigado muito por, nem falo mais por representatividade, mas por equidade nas novelas, que é um produto comercial, mas é um produto comercial, entre aspas, artístico, que chega para muita gente. Muita gente. Para muita Pra gente. muita gente, não pra todos. Para muita gente. E em Pra muitos muita lugares, gente. né? Em muitos lugares. muito- Então, por isso que dentro da luta política, dentro dos movimentos sociais, a gente tem pleiteado muito esse lugar da equidade, né, de corpos diversos, de pessoas negras, indígenas, com deficiência, da periferia, na televisão, nos produtos audiovisuais, nas produções audiovisuais, porque as pessoas estão vendo, estão se reconhecendo e conseguem ter acesso a outros discursos, a outros modos de ver o mundo, assim. Eu acho que a novela é um produto? É um produto. Mas ela pode ser pedagógica. Uhum. Ela serve a serviço de uma determinada classe. E a gente precisa disputar também esse lugar. Exatamente. Agora, Débora, o que a arte fez por você? Nossa. Débora. Senhora Débora. Eu não... Essa questão da arte, né? A gente fala arte o tempo todo. Eu gostaria de um lugar onde a gente não precisasse disputar esse espaço da arte e que a arte fosse um livre agir, né? Um agir no mundo. Eu me vejo artista, agora eu consigo me ver artista desde muito, muito cedo, antes de ter lá o registro, antes de ganhar o primeiro dinheiro. Eu acho que tem uma inquietação. Então, eu acho que a arte me colocou nesse lugar, ou me abriu lentes para me pensar e para pensar o mundo, e acho que isso foi desde muito cedo. Mas eu não consigo me enxergar num lugar de arte, de uma arte e ponto. Eu não sei se eu me faço entender. A minha arte, ela está tão ligada ao que eu sou, e ao que eu penso, e ao que eu sinto, e ao que eu respiro em termos da minha religiosidade, da minha casa, do meu ser mãe, da minha relação como professora, porque sempre fui professora. Então a minha arte, ela está tão misturada nesse negócio, ela é um angu à baiana ali, que você já não, né? Uhum. É tudo tão misturado que eu acho que ela me constitui, eu acho que eu sou uma mulher da arte, né? E aí de várias artes, porque a gente vai, né? A gente vai andando, a gente vai andando, aí aparece uma coisa daqui, aparece uma coisa dali, você fala, nossa, será que vai por esse caminho? Será que eu falo também? Sim, eu falo. Ah, eu canto, né? E aí você vai se encontrando, porque a gente também aprendeu a dividir o campo da arte. A gente aprendeu de fora a dividir o campo da arte. A arte era a contemplação ou a experiência estética dentro do que se faz, né? Os objetos indígenas, os objetos africanos, os tecidos. É tudo de um poder estético incrível, absurdo. E não necessariamente está dividido em campo. Em campo de, não, essa aqui é dança, essa aqui é música. Não tem pedestal para artista. Isso aqui tem para as pessoas que têm uma relação de espiritual ou que tem determinadas funções, né? Mas não ligada necessariamente a um campo da arte. Então você tem um extravasamento de si em várias possibilidades ou várias linguagens. Você pode escrever e pintar e dançar e cantar e tocar um instrumento, né? Eu acho que tudo isso faz parte, né? Para que a gente não se coloque em caixas.
Débora, Juliana, a gente já está caminhando para a reta final. Porque a Débora tem compromisso. Senão a gente continuaria aqui, porque esse papo tá ótimo. Você já trouxe, Juliana, no início, falando o que a arte fez por você, né? Você respondeu isso de maneira mais aberta no início. E agora eu pergunto para você, o que a arte pode fazer pelo outro, pelo próximo? A arte pode transformar. Eu acredito verdadeiramente que a arte transforma vidas. A arte é uma lente que me ajuda a ver o mundo, a desvelar o mundo. Às vezes é muito cruel, muito triste, mas ao mesmo tempo não me isento de ver o mundo do jeito que ele é, não voltaria atrás. Então, desde os 16 anos, a arte me ajuda a ver o mundo como ele é. E é cruel, às vezes, na maioria do tempo. Mas, em relação ao outro, eu acho que a arte tem um poder fascinante de transformação. Qual é essa transformação que você pode dizer pra gente que pode, talvez, acontecer para quem for assistir Cabeça de Porco, Retratos de um Território, que está em cartaz? Eu acho que a maior transformação, quando a galera for assistir o espetáculo, é achar que vai ver um espetáculo sobre dor, tragédia e sangue. O nome é bem intenso, né? E aí você vai chegar e vai cair num forró. E vai dançar forró. Vai dançar forró com a gente, vai curtir com a gente, vai conhecer a história e essa ficção de uma dita cabeça de porco enterrada e que por isso nada prospera no lugar. Esse é o mito que tem em Japeri. Tem uma cabeça de porco enterrada. Em qualquer lugar, cabeça de porco. Tem uma cabeça de... Exatamente, tem uma cabeça de porco enterrado, por isso nada vai pra frente. Esse é um mito que ronda as periferias desse Brasil. Pode ser cabeça de burro também. De burro também. E aí a gente tem esse mito. E a gente vai discutindo sobre esse mito. E aí eles estão com uma questão na peça que é: será que tem uma cabeça de porco enterrada num forró? Por isso que ele vai fechar? Será que vão fechar o forró? E aí a gente discute questão imobiliária, vai discutindo as coisas, mas e dança. Então você vai chegar lá na peça, meio cabisbaixo, talvez meio triste, e vai sair transformado, porque vão pegar na tua mão, vão te chamar pro palco para dançar um forró. Ou se você não quiser ir, é um brigadeiro que você vai receber, porque você vai participar de uma festa surpresa, é uma bala, é um refrigerante. Você tá dentro do acontecimento artístico, você faz parte daquilo. Você não é um mero espectador, você faz parte disso. Então, só de fazer parte de alguma coisa, você se sente já transformado. Então, eu vou achar que vou chegar para assistir alguma coisa e, na verdade, eu estou participando ativamente daquela coisa. Eu acho que é isso. Deu muita vontade de ver, viu? Não, eu já tô aqui, então pensando... Quando tá em cartaz? 15 e 16 de novembro, lá no... 15 e 16... Só 2 dias? E a gente vai fazer 4 sessões, então, só 2 dias. A gente fez 6 apresentações aqui no Léa Garcia, e a gente agora... E é tão bonito isso, né, que a gente fez no Teatro Léa Garcia, a gente vai pro Ruth de Souza, lá no Parque Glória Maria, e a gente faz só 2 dias, 16 e 15 de novembro, a gente faz sessões duplas nesse dia, então dá pra ir mais cedo, curtir Santa Teresa. Tem que correr pra poder já tá vendendo já? A gente vai começar a liberar no começo, na verdade, de novembro, mas siga a gente nas redes sociais, @Grupo Código _, é um Instagram do grupo que eu faço parte, tem lá as informações do espetáculo, e aí convido todo mundo, Débora, Gabi, todo mundo tá ouvindo, vendo, sentindo a gente, pra ir assistir Cabeça de Porco, Retratos de um Território, pra gente dançar, forrosear, comer, beber e rir muito das histórias que a gente conta e não que contam sobre a gente. Bom, além do Conexão Mulher, qual outro projeto que a gente pode conhecer? Que eu já estou aqui nos convidando pra gente poder dar um pulinho lá também pra conhecer. Então, além do Conexão Mulher, que funciona às quintas-feiras no CCO. Mas ele é aberto ou não? Ele é aberto. Tá. Inscrições abertas até novembro. Então, ele funciona no CCO de 7 às 8h30 e no Mucabe de 10 às 11h30. Então, tem o Conexão Mulher. Tem o Núcleo de Pesquisa em Filosofias do Corpo, que a gente tá com as linguagens, dança afro e capoeira, então é refletir com o corpo, que acontece na UFRJ, no Largo de São Francisco, né? Não, Largo do Ifix. Do Ifix. Mas é São Francisco. Olha, eu tô lá há tantos anos, gente, agora buguei. Largo de São Francisco, a gente funciona às quartas-feiras à noite, a partir das 6 horas. Então é só chegar também, é um projeto de extensão, então é aberto a quem quiser chegar. E
É isso. No momento... É isso É isso tudo, é né? O isso Lemar de 10 está tudo. trabalhando, mas ainda não temos nada em cartaz. E são vários projetos. E tem o Canta Piá também, que eu faço a preparação corporal, Coloridos Coral, que eu também faço preparação corporal, Cine Encanto, que eu faço preparação corporal, que a gente espera estar em cartaz daqui a pouco aí. Esse Tá montão joia. de coisas. Juliana, estamos encerrando. Falamos aqui, né, da arte, de várias possibilidades, né, de várias maneiras. Alguma coisa que a gente não abordou aqui, mas que a gente não pode encerrar sem ter falado? Ou dentro do possível a gente conseguiu e aí vamos ter que remarcar um outro encontro, uma outra gravação? Não, eu só queria deixar um recado para todo mundo, que é sobre o cuidado com as crianças, com as nossas crianças. Assim, eu acho que a gente falou sobre isso aqui hoje, passou pela essa temática, mas eu gostaria de deixar isso reiterado, sobre a importância do cuidado com as crianças. O cuidado das crianças é um cuidado de toda a sociedade, é um cuidado coletivo. Toda a sociedade, toda a comunidade é responsável pelo cuidado com as crianças. Acho que isso é fundamental para a gente pensar presente, pensar futuro, pensar legado e continuidade, assim. Então, acho que é uma responsabilidade de todas e todos nós pensar o futuro e o presente das crianças. Acho que é um pouco isso. Obrigada, Juliana. Imagina. Agora, Débora, e você? Tem alguma coisa que a gente não abordou e tem que Acho que eu vou na onda da Ju. fazer um encerramento? Pensando nessa continuidade, eu pensaria nos jovens, nos adolescentes e jovens, porque, em geral, sobretudo na população negra e indígena, não é visto. Não é os projetos, os lugares, eles não cuidam dessa, porque é difícil, né? É difícil, mas é tão lindo, né? É tão potente, é tão importante. E às vezes lidar com esse público na arte, por exemplo, é aonde a gente consegue falar, cara, vem pra cá. Vambora, vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Vamos Porque fazer aí junto. é um outro diálogo, É. né? Então, vamos fazer junto. E é né? bom fazer junto com o adolescente, porque quando muito eles entram bom, na pilha, eles entram na pilha. Eles entram. É Então, bonito. acho que sim. Isso. Querida, estamos engatando em outro tema. E assim, nós encerramos mais um Empoderação. Espero que vocês tenham curtido. E a minha mensagem de hoje é: quando a cena ela se recusa a silenciar, a história negra ela se torna protagonista e transforma o futuro. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.